Pessoal, aí sim, vamos falar hoje sobre confiabilidade. Um tema que está muito em moda aí, né? O pessoal fala muito sobre confiabilidade. A gente anda vendo muitos estudos de confiabilidade. Para que serve? Né? Para que usa? O que é confiabilidade? Então, antes da gente começar a falar do tema, o recadinho de sempre aí, né? Dá o seu like aí, gostei, não gostei, inscreve no canal principalmente e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vão interessar também sobre esse tema. Então, iniciando, né, o vídeo, a gente vai falar sobre, primeiro, confiabilidade de dados. Qualquer estudo de confiabilidade, seja numa empresa, seja na academia, no meio acadêmico, tem que ter confiabilidade de dados, que é diferente de confiança. Tem inclusive um vídeo aqui no canal que fala muito sobre a diferença de confiança para confiabilidade. A confiabilidade em si só pode ser feito um estudo, uma análise, se você tiver primeiro a confiabilidade de dados. Ou seja, que seus dados sejam confiáveis. Né? Reflitam exatamente aquilo que acontece na realidade. Basicamente isso. Uma coisa que a gente questiona muito é que os estudos hoje eles estão um pouco sem foco. Né? As pessoas hoje, eu já vi até projetos que são estudos de confiabilidade. Mas, pô, peraí, projeto não é resolver um problema? O estudo não resolve o problema. O estudo só resolve o problema quando, a partir das análises realizadas, você consegue tomar ações que resolvam o problema. Então, isso tem que ficar muito claro, principalmente nas empresas, para que serve. Vale a pena fazer alguns estudos de confiabilidade nas empresas? Claro que sim. Né? Principalmente na manutenção, o pessoal hoje está muito em moda. Vou estudar confiabilidade. Cara, mas se você não tem confiabilidade dos dados, você não tem indicadores básicos de manutenção confiáveis, como por exemplo MTBF e MTTR, como é que eu saio, né, direto para a confiabilidade? Eu não consigo, porque aqueles dados, aquele cenário que eu vou analisar, não é o real. Não acontece. Ou pior ainda, citar o exemplo de um Belt que infelizmente eu não certifiquei, né? Porque o trabalho dele não resolveu problema nenhum e pior, não tinha uma finalidade clara. Ele fez um baita estudo de confiabilidade, corretíssimo, demorou muito tempo para ser realizado. Aí na hora que ele me apresentou de equipamento, né, específico da Caterpillar, ele apresentou o projeto mostrando os indicadores de confiabilidade baseado na capacidade nominal, no tipo de atuação, no cenário que atuar, exatamente o que estava no manual. Ou seja, eu falei, cara, você perdeu 3 meses para chegar nos números que bastava você acessar o manual do equipamento na internet. Qual a finalidade do estudo? Para que você fez? E aí ele ficou sem resposta. Então a gente nunca pode perder, pessoal, o foco, né? O foco no resultado. Para que serve um estudo? Numa empresa, um estudo serve para você fazer a análise real do seu cenário. A partir dessa análise real do seu cenário, ver se esses dados são confiáveis, se aqueles dados refletem a realidade, se o tipo de utilização daquele equipamento, daquele conjunto, daquele componente, ou até de um sistema como um todo, está adequado ou foi simplesmente, né, adequado para o cenário e não dentro de um padrão global. A partir daí, você tomar uma ação, você fazer com que aquilo funcione realmente na sua realidade. A confiabilidade ela só tem valor a partir do momento que você consegue, do cenário real, projetar algo para o futuro. Como, por exemplo, prazos de vida útil de componentes, subcomponentes, conjuntos, né, até sistemas como um todo, a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Você conseguir projetar isso realmente acontecer. Na manutenção, voltando, se você não tem o básico, que é planejado versus realizado, saber o que é backlog, saber o que está em carteira, saber o que é o IP e backlog, saber diferenciar. Tem um vídeo aqui no canal também explicando essa diferença, né? O WIP, Work in Process, geralmente estão ligados a causas de programação, execução. Quando você fala de backlog, são causas relacionadas a planejamento. Se você não tem esse balanceamento de backlog, de WIP, planejado versus realizado ok, um bom MTBF, um bom MTTR,
Uma boa gestão de ativos básica. Não estou falando de manutenção autônoma, não estou falando básico, daquilo que acontece na sua área, no seu dia a dia, né? Um HH bem planejado, já feito um planejamento estratégico para que ele funcione continuamente, para que não haja paradas, principalmente as pequenas paradas, porque as grandes paradas todo mundo envolve. As pequenas paradas é que geralmente acabam, né, com o fluxo contínuo do processo e impactam mais ainda em processos, por exemplo, como mineração, siderurgia, indústria automobilística, farmacêutica. Né? Essas pequenas paradas é que geram, às vezes, você ter que incinerar lotes inteiros de medicamentos no final do processo. Então, a gente só consegue fazer confiabilidade a partir do momento que você tem essa base já estruturada e funcionando. Não adianta você pegar modismo simplesmente porque são coisas bacanas, são coisas legais, que realmente agregam valor, e tentar saltar essas etapas. Raramente você vai conseguir ter decisões e dados, né, de um cenário real. Você vai chegar em coisas que não existem, coisas que simplesmente viram um estudo acadêmico. Na academia, estudos de confiabilidade serve muito para você testar conceitos aplicados na prática. E aí é muito legal, né? Porque a gente chega no conceito final de modelagem. Pode ser uma modelagem estatística, pode ser uma modelagem estratégica, pode ser uma modelagem de qualquer tipo. Mas lembrando que modelagem é o conceito. E a premissa básica de modelagem é que não pode ter premissa. Tem que funcionar em qualquer cenário. Você não pode colocar uma restrição. Uma tabela em Excel de simulação não é um modelo matemático, não é uma modelagem. A modelagem, você tem lá o seu Y, ou vários Y, dentro de um orbital. E aqueles X que ficam, que eles não são estáticos, né? Eles ficam se movimentando, eles vão dar sempre um resultado próximo àquilo que você precisa, ao seu objetivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mais uma vez, com os conceitos. Confiabilidade, pô, é legal, é bacana, mas só é aplicável, só gera algum resultado prático, um ganho real para uma empresa, ou um ganho real no meio acadêmico, quando feito em cima de uma base que precisa de uns passos anteriores. Por exemplo, a confiabilidade dos dados, uma boa confiança desses dados, ou seja, eu ter uma amostra realmente representativa, né? Dados que não sejam parciais, sejam imparciais, aleatórios. Não adianta eu pegar, por exemplo, dados por segundo, por minuto, por hora. Eu não consigo enxergar variabilidade nesses dados. Eu tenho que ter uma amostra representativa do cenário como um todo, não apenas de um dia, de um turno, enfim. Esses conceitos todos eles têm que ser bem elaborados para que no segundo, terceiro momento você consiga fazer estudos, análises e ações de confiabilidade que realmente gerem resultados práticos e que deem resultados para o seu dia a dia. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz como projeto, como melhoria contínua de processos, antes de qualquer coisa, tem que facilitar a nossa vida no dia a dia. O trampo da pessoa que está sofrendo aquilo no dia a dia, que gasta grande parte do seu tempo não planejado em atividades na tentativa e erro. O grande método da utilização de qualquer estudo, de qualquer método, é você sair da tentativa e erro e conseguir benefícios reais no seu dia a dia. Coisas que deem ganhos reais e práticos, né, no dia a dia. Para terminar o vídeo, eu acho importante também quebrar um paradigma que eu escuto muito por aí. Ah, Eduardo, eu fiz meu estudo, eu fiz minha análise, eu tomei ação, mas esse resultado só vai aparecer daqui a um mês. Gente, isso não acontece. Desculpa, tá? Ações diretas de melhoria que modificam fatores, variáveis, causas do seu problema, dão resultado no minuto seguinte, no turno seguinte, no dia seguinte. Você consegue visualizar. O problema é que muitas dessas ações não são de melhoria, não são estruturais, são ações de controle. E aí quando você toma uma ação de controle, né, como criar um dashboard, criar um procedimento, dar um treinamento, fazer coisas desse tipo, para coisas que estão ruins ou dando problema, você só vai ver o problema. Né? E aí cabe rezar para Deus para ver se ele ajuda a melhorar sozinho. O que não acontece, é só uma ironia. Gente, espero que vocês tenham gostado.
Fico à disposição para responder dúvidas, questionamentos, né? Mandem bastante dúvidas, vamos trocar ideia, vamos debater os temas e muito obrigado. Até o próximo vídeo.